por causa da gravação. Gente, então, boa tarde a todos, oficialmente, muito bom vê-los. Temos várias pessoas, pelo menos nomes novos, né, aqui na reunião, então sejam todos muito bem-vindos, né, a gente fica feliz em agregar mais pessoas nas nossas discussões. E quem já está, né, acostumado na participação, me permitam só fazer uma breve apresentação no início em respeito a essas pessoas novas que estão chegando por aqui. Então, nós somos o grupo de pesquisa Qualidade do Cuidado do Ensino de Saúde. É um grupo de pesquisa da Escola de Saúde da UFRN. Trabalhamos com o eixo central da qualidade numa perspectiva de melhoria contínua. Por isso que nós nos apelidamos carinhosamente de grupo de pesquisa Kaizen, né? Porque para quem não conhece, Kaizen é uma palavra japonesa que resume, né, os princípios da gestão da qualidade total, no sentido da melhoria contínua, né? Uma melhoria contínua pessoal, né? Não só profissional. E não terminarmos nenhum dia das nossas vidas sem melhorar em algo, né? E é esse o princípio que a gente adota. E é com base nesse princípio do Kaizen também, que desde a primeira semana, né, de distanciamento social, de suspensão das atividades da nossa universidade, que a gente vem promovendo esses encontros semanais, às sextas-feiras, né, normalmente pela manhã, às 9 horas, excepcionalmente hoje, né, por ter algumas reuniões, a gente estava comentando de reuniões, né, pela manhã a gente precisou mudar o horário da reunião, né, dessa sexta para as 14 horas, mas é importante que todos saibam que isso não é uma mudança para sempre, tá? A gente vai permanecer com o nosso calendário às sextas pela manhã. Qualquer modificação é só vocês acompanharem o nosso Instagram, que é o nosso meio oficial de comunicação, que é o @gpkaizen. Então, essas reuniões, elas têm o objetivo de não nos desconectarmos e de estarmos valorizando também, né, aspectos relacionados à pesquisa científica. Então, semanalmente, a gente vem fazendo discussões, são discussões bem práticas, bem em termos de dicas, né, para que a gente possa estar contribuindo de alguma forma com a valorização da ciência da Universidade Pública Brasileira. Então, eu me chamo Pétala Salvador, todo mundo já deve ter lido o nome, né? Eu sou docente da Escola de Saúde da UFRN, para quem não me conhece, e atualmente estou na liderança, né, do grupo de pesquisa. Depois, conforme a gente for falando, eu vou pedir para os docentes, né, também se apresentarem, talvez lá na parte final da nossa reunião. Então, como é que funciona a dinâmica das nossas discussões online do GPCAS? Então, inicialmente, a gente faz uma breve, né, retomada teórica com alguns breves slides sobre o tema da semana. Os temas, eles são definidos por meio de enquete lá no Instagram, né? Então, a gente está numa sequência de 4 reuniões, né? Depois de uma sugestão de Rayane da semana passada, uma sequência de 4 reuniões sobre dicas de escrita de sessões de artigo científico. Na semana passada, a gente discutiu as 2 primeiras sessões, né, introdução e método. Quem não pôde assistir, não participou da semana passada, todos os vídeos das nossas reuniões ficam disponibilizados no nosso Google Classroom. Tem um post lá no nosso Instagram ensinando como acessar o nosso Google Classroom. Então, foi sobre isso que a gente falou semana passada. Hoje a gente vai abordar mais 2 sessões do artigo científico, que são resultados de discussão. Então, a gente vai fazer uma breve explanação no início, e aí, nesse momento, aí eu peço para todo mundo ficar com o microfone mutado, só para a gente não ter problema de ruídos, e depois a gente volta para todo mundo para essa salinha, né? E aí é o momento mais importante de a gente fazer um diálogo, né? Então, durante a apresentação, vocês podem ir utilizando o chat para já ir registrando dúvidas, perguntas, curiosidades, mas no final também vocês podem, né, se inscrever para fazer alguma pergunta, algum comentário, e aí a gente vai liberando os microfones, ok? Então, para a gente iniciar, deixa eu só compartilhar os meus slides. Estão vendo os slides? Por favor, sinalizem. Sim. Ok.
Então, só antes de eu passar a palavra para a Theo, fazer brevemente, né, uma retomada. Então, hoje a gente vai para a parte 2, né, da nossa discussão. Ela terá mais duas partes, né? A próxima semana a gente vai discutir a questão das considerações finais ou conclusões e o resumo. E vamos ter uma quarta parte sobre a escolha da revista, né? Como escolher a revista para enviar o seu artigo científico, dar algumas dicas. Então, hoje a gente está na parte 2, vamos falar das sessões, resultados e discussão. Brevemente, para quem não participou da semana passada, e também retomando para quem participou, o nosso contexto de discussão, né, dentre os inúmeros tipos de artigos científicos que existem, a gente está dando dicas de escrita do artigo que a gente, né, intitula de artigo original, que é aquele decorrente de uma pesquisa, né, ou com seres humanos, ou com dados secundários, uma pesquisa de campo, seja ela quantitativa, qualitativa ou mista. É importante que a gente situe que as dicas de escrita servem para esse tipo de artigo, porque esses outros tipos, né, revisão, relato de experiência e reflexão, têm estruturas um pouquinho diferentes, né? Apesar de ter uma estrutura comum, mas há nuances diferentes que não podem ser generalizadas. Então, as dicas que a gente está dando, elas estão situadas dentro dessa primeira caixinha, do artigo original. Um outro aspecto fundamental de colocar é que quando a gente fala do artigo original, a gente fala dessa estrutura base, né? Composta por título, resumo, introdução, método, resultado, discussão, conclusão ou considerações finais e referências. É importantíssimo lembrar que essa estrutura, a depender da revista para a qual você irá submeter o seu artigo, pode mudar nomenclaturas e pode agrupar seções, certo? Então, a gente está falando separadamente dessas seções, mas é muito importante que a gente não esqueça que as notas da revista, elas são soberanas, certo? Então, se você vai submeter numa revista que não chama métodos, chama metodologia, não há o que discutir, certo? São as normas da revista. Tem algumas revistas que não vão querer que você coloque o tópico conclusão. Isso também existe, tá? Então, a gente está falando dentro de um aspecto bem geral, né, que a gente imagina que com essas dicas você se adequa a qualquer norma, né? O mais importante é a gente discutir aquilo que é essencial na escrita de um bom artigo científico, tá? Então, são dicas gerais mesmo, né, numa forma de contribuir de forma bem geral. E aí, Theo, a palavra é sua. Escutando normal? Vamos lá. Bem, então, tendo em vista todo esse resgate que a Petra fez, né? Desculpa, gente, boa tarde. Então, a gente entra agora nos resultados, ou seja, como é que a gente vai trabalhar os resultados dentro de um artigo científico, né? Como é que a gente apresenta? E é interessante colocar que a gente tem, né, algumas pessoas têm bastante dúvidas sobre o que escrever dentro desses resultados. Muitas vezes ou escreve muito e não escreve o que é adequado, ou escreve pouco e esquece algumas coisas. Então a gente sempre tem esse tipo de dúvida na hora de escrever os resultados, né? Então, algumas dicas que foi preparada pelo Kais aqui para que a gente, né, possa alinhar uma forma de tentar colocar o que é necessário dentro dos resultados, né? Então, esses resultados é uma apresentação que é analítica dos dados encontrados na nossa pesquisa, né? Então, você fez toda uma introdução, tudo aquilo que a gente já discutiu, você aplicou uma metodologia, depois um método de trabalho, depois disso, o que é que você tem? Você tem os resultados, né, daquilo ali. Só que aqueles resultados, você vai precisar trabalhar aqueles resultados, entender o que aquilo trouxe e colocar de forma escrita para que alguém possa compreender, né? Não vai adiantar você escrever muita coisa achando que aquilo ali é resultado, se aquilo ali também não trouxer um significado, não trouxer uma relevância, não for de acordo com os objetivos que você, né, colocou. Às vezes, o que acontece, a gente escreve um objetivo e o resultado não condiz com aquilo. Então, a gente tem alguns aspectos, pessoal, que é de extrema importância. Então, primeiro deles, escrever junto ou separado da discussão. Né? Então fica aquela dúvida. Pode escrever junto. Pode escrever separado. Artigo qualitativo a gente escreve junto. Artigo quantitativo a gente escreve separado. Bem, via de regra, depende das normas da revista. Né? Então, tem revista que, por mais que a forma que você trabalhou tenha sido uma forma qualitativa,
ela vai pedir para que você separe os resultados e a discussão. E, inclusive, isso em algumas situações gera, meu Deus, porque pela uma trajetória que você acaba criando a ideia de que os resultados da pesquisa qualitativa eles sempre têm que vir atrelado da discussão, e a revista pede para separar, e a gente entra nessa necessidade de saber como separar, tá bom? Então, depende da norma da revista, como que você vai fazer. Algumas revistas, elas permitem, né, que você faça o resultado de discussão, por mais que ela tenha resultado de discussão separado. Outras revistas já vão dizer, para artigos tais, resultados e discussão. Para artigos tais, resultado de discussão. Recentemente eu vi uma revista que ela diz o seguinte, que o trabalho, o resultado qualitativo, ela diz assim, ele pode ser separado o resultado da discussão, como também você pode colocar resultados de discussão junto. Inclusive, ela dá até essa alternativa, tá bom? Então, em geral, a escrita, né, conjunta se dá em artigos decorrentes de pesquisa qualitativa, foi isso que a gente comentou, tá bom? Então, o que mais? Tudo que foi escrito como variável indicador de análise no método precisa ser apresentado, que é uma coisa que a gente, né, precisa prestar atenção na hora de escrever. Como a gente falou anteriormente, que a gente sempre precisa estar focado em saber se o nosso objetivo ele condiz com a nossa questão de pesquisa, com o método, né, com o nosso título, a gente também precisa prestar atenção em saber se aquilo que a gente propôs na metodologia, se, por exemplo, variáveis que a gente colocou, indicadores, aquilo que a gente vai estudar, se está apresentado no resultado, gente. Imagina só você dizer que vai estudar, sei lá, no método lá tem que você vai ver percepção sei lá, das pessoas que andam na rua à noite. Aí, no resultado, cadê as pessoas que andam na rua à noite? Como é que você disse que ia ver aquilo ali, se aquilo ali, né, nos resultados não apareceu? Então, né, a gente precisa tomar cuidado com isso. E, para que crie uma lógica de compreensão dos seus resultados, é interessante que você coloque ele justamente na sequência em que você apresentou lá no método. Então, como é que acontece a sequência da sua coleta de dados, o que é que você trouxe, né? E aquilo ali ser apresentado nos seus resultados. É como quando você vai escrever os resultados, você retorna ao seu método, dá uma olhada na sequência e você começa a escrever, né? Então, pode passar, Petra. Passou? Passou. Pronto. Então, aí nos resultados, a gente tem uma questão discutida que é a apresentação desses dados decorrentes de pesquisas que são quantitativas e qualitativas, né? Mas existe algo que é comum dentro dessas pesquisas. Tá? Então, apesar da pesquisa quantitativa trazer uma questão de população e amostra, e a qualitativa trazer uma questão de sujeitos, mas lembrando que a caracterização destes deve vir logo nos seus resultados, né? Deve ser apresentado a caracterização desses sujeitos ou da população e da amostra. Mas o que seria essa caracterização? A gente vai ver alguns exemplos, né, daqui a pouco, mas seria quantas pessoas participaram, questão de sexo, de idade, dependendo do local que você está pesquisando, qual é, por exemplo, o tipo de profissional, a área que esse profissional atua. Então, é a caracterização dos sujeitos, da população, da amostra que está lá na pesquisa dos participantes. Né? Então, você precisa trazer essa caracterização. Ela é extremamente necessária para que você possa introduzir os seus resultados. Tá bom? E aí, a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer um pouco desses dados analisados, né? Esses dados, como que esses dados eles foram analisados, a gente vai precisar, a gente não vai repetir o que está no método, mas quando a gente apresentar um resultado, por exemplo, em algumas pesquisas, a gente vai precisar informar, por exemplo, em pesquisas quantitativas, qual foi o tipo de tratamento que foi dado àquele ali para chegar àquele tipo de resultado. Então, isso é importante, né? Então, pessoal, esses resultados, eles têm um descritivo. A gente chama de descritivo a descrição daqueles resultados dentro do seu artigo. Né? Quando a gente olha a primeira vez para aqueles resultados, a gente acaba não... a primeira vez que a gente está fazendo isso, a gente acaba não entendendo como que eles estão divididos. Mas é como se a gente pegasse, se a gente for analisar, por exemplo, 3 categorias, então os resultados, a forma dele estar escrita são em cima daquelas 3 categorias. Então, a categoria 1, ela precisa ter uma descrição daquela categoria, ela precisa ter aqueles dados daquela categoria, e ela precisa apontar o que é importante daquela categoria.
né? Assim também no caso da pesquisa quantitativa, tá bom? Então, vamos lá. O descritivo, no caso da pesquisa quantitativa, o que a gente vai trazer? Vai trazer, é importante frisar, pessoal, que a gente vai trazer o que apareceu de mais claro para a gente, aquele resultado principal da nossa pesquisa. A gente não vai pegar todos aqueles números de uma tabela gigantesca, de um quadro gigantesco, de um gráfico gigantesco, e sair escrevendo ele nos resultados, né? Por exemplo, se você pegar, sei lá, uma descrição de várias cidades, né? Recentemente aconteceu isso com um trabalho que está fazendo com as meninas, e a gente tinha, sei lá, uma diversidade grande de coisas que foram apontadas. Aí o pessoal pergunta, tá, e a gente escreve tudo? Disse, não, não vai ser necessário você escrever em tudo. O que é importante dessa primeira parte da análise que você tem que apresentar nesses resultados, né? Então, esse descritivo, essa descrição tem que trazer essa parte importante desses, né, desses resultados que você trouxe dentro da sua pesquisa, né? E aí, quais são os elementos, né, que a gente tem? Aí a gente tem elementos gráficos que vão, né, aparecer dentro dessa pesquisa quantitativa. Aí a gente vai ter tabelas, a gente vai ter quadros, a gente vai ter gráficos, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais à frente, né? Então, esses são os elementos gráficos que são comuns em apresentação em artigos quantitativos. Já na pesquisa qualitativa, se a gente prestar atenção, ela tem uma estrutura próxima, mas o que é próprio da pesquisa qualitativa, né, ele vai ser apresentado de uma forma um pouco diferente, contudo vai seguir uma lógica. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma caracterização desses sujeitos que participaram também, né? Vai trazer esses dados analisados. Sim, você precisa trazer como é que foi feita essa análise desses dados. E dentro desse descritivo, como é que a gente tem a organização dentro da pesquisa qualitativa? Geralmente a gente tem as categorias que foram feitas, foram construídas, foram elaboradas para que a gente possa realizar uma análise. E dentro dessas categorias, o que a gente tem? A gente geralmente tem depoimentos, tem falas, né? Tem algumas opiniões. Então, quando a gente pega aquilo ali das pesquisas qualitativas, aquela descrição, aquelas falas, e a gente trata aquelas falas, então a gente vai ter que organizar elas em categorias. E essas categorias vão ser colocadas nos resultados. E, mais uma vez, a gente não precisa fazer uma extensão da nossa descrição dentro desses resultados. A gente vai tirar o que é importante para aqueles resultados, né? Imagina só se eu tenho 20 falas que foram organizadas em uma categoria. E essas 20 falas vão representar uma categoria, eu coloco aquela categoria descrita e vou descrever todas as 20 falas. Vai ficar uma coisa muito extensa, mas dentro daquelas 20 falas, o que é que você conseguiu extrair, o que é importante e o que é que representa aquilo ali, né? Então a gente precisa ter clareza daquilo que a gente está colocando, né, de forma sucinta. A gente não pode, a questão de discutir aquilo ali, por exemplo, de trazer referências, de fazer contrapontos, aquilo ali vai ser deixado para discussão. A gente não vai trabalhar isso dentro dos resultados, ok? E aí, quais são os elementos gráficos que a gente tem dentro da pesquisa qualitativa? Geralmente a gente tem os quadros e as figuras, né, que aí são próprios dentro dessa pesquisa qualitativa. Quadros, porque a gente vai ver, os quadros eles trazem uma questão mais de conteúdo de escrita, de falas, né, e figuras, né, que a gente, em alguns softwares que a gente utiliza para realizar análises qualitativas, eles dão algumas figuras que são representativas daquilo que a gente trabalhou dentro da nossa pesquisa. Pronto. Então, nesses resultados, a gente tem, né, esses elementos visuais. Geralmente eles são limitados a 5. É importante a gente olhar nas normas da revista, né, como é que isso se dá dentro das revistas, tá bom? Algumas revistas têm algumas normatizações para esses elementos visuais, né? Em termos de quantidade, geralmente são 5, tá bom? Então a gente precisa ter cuidado com isso, inclusive até quais serão apresentados, né? E se aquilo representa o objetivo, o método que a gente descreveu no nosso artigo científico, tá? Então a gente precisa pensar também como vai apresentar.
e escolher de forma correta quais são os elementos visuais que nós utilizaremos. Né? Como, por exemplo, em que momento e para que eu vou usar uma tabela? O que é que uma tabela ela vai apresentar, ela vai trazer de importante para mim? Só um momentinho, gente. Né? Então, o que é que essa tabela ela vai trazer? Quais são os tipos de resultados que a gente apresenta? Dados numéricos. É importante entender que dentro dessas tabelas a gente tem os dados numéricos apresentados. O que é específico dos quadros? Dados textuais. Né? Então é importante aqui pensar nesses dois, porque muitas vezes nós colocamos quadro como tabela ou tabela como quadro. E existe uma função para cada um desses elementos visuais. E aí, lembrando que existem as normatizações para a escrita de uma tabela ou de um quadro, como por exemplo, como é que fica a indicação desse quadro, como é que fica a tabela. Né? Então é importante a gente pensar, a gente colocar as normatizações referentes a isso. Tá bom? E aí vem aquelas outras normatizações de tabelas, por exemplo. Tabela, tem borda lateral? Né? Ou não tem? Qual o formato da tabela? Né? Bordas laterais, né, elas não podem ser fechadas na tabela. Já o quadro, a gente tem as extremidades fechadas. Então é importante a gente tomar cuidado com o que a gente vai apresentar e como a gente vai denominar aqueles elementos visuais. Ok? Uma outra coisa são aqueles elementos gráficos, né, que a gente utiliza. E aí, muitas vezes a gente quer apresentar resultados em elementos gráficos que eles não cabem para aquele tipo de gráfico. Né? E às vezes esses gráficos eles não representam o que a gente realmente quer mostrar. Né? E a gente precisa entender que a gente tem, né, alguns tipos de elementos gráficos. Né? Então, nem todos são iguais. Tá bom? Então, por exemplo, a gente pode ter gráficos que são lineares, né? Gráficos de barra, a gente tem uma representação aí do gráfico de barra, né? A gente tem gráficos de setores, né? Que carinhosamente, né, às vezes a gente chama de gráfico de pizza, tá bom? Então, gráfico de setor, tá bom? Então, são alguns tipos de elementos gráficos que a gente pode utilizar, cada um com a sua função, né? Por exemplo, a gente tem um gráfico de barras aí que ele vai ter uma... Para que ele serve? Não sei se todo mundo está conseguindo observar, certo? Aí, mas aí a gente tem, por exemplo, o Brasil, como geral, a gente tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, né? E a gente tem os anos aí. Então, esses gráficos, eles conseguem representar bem, né, no caso, o país e os estados, e a questão da diferença dessa variável por ano. Né? Então, isso é bem representativo, né, para um tipo de elemento gráfico como esse. Já abaixo a gente tem um gráfico de setor, então se a gente tem grupo de pessoas respondentes ou não, então a gente pode agrupar dentro desse gráfico de setores, né, que, enfim, nem sempre, a questão do gráfico de setores, né, nem sempre algumas revistas, elas, né, trabalham bem a questão do gráfico de setores. Né, ela não é tão bem aceita a questão dos gráficos de setores nas revistas, tá bom? Mas a gente precisa pensar se aquele meu resultado ele vai ser bem apresentado de acordo com o gráfico que eu escolhi, certo? Então, pensem bem em qual elemento gráfico vocês vão, né, apresentar. Então, importante, os elementos gráficos não devem repetir os dados apresentados de forma descritiva. Você não vai colocar um elemento gráfico e depois escrever todos aqueles números abaixo que apresentaram, né? Então, colocar aquilo, né? A gente não vai fazer uma repetição, tá bom? Então, a gente deve trabalhar o que é importante daqueles dados e escrever o que é importante, tá bom? Porque o gráfico ele serve justamente para fazer uma compreensão visual mais rápida do leitor. Então a gente tem um exemplo né, um exemplo aí de um artigo quant e de um artigo quali, né? Não sei se tá dando para todo mundo ver, está um pouquinho pequenininho, né? Mas a gente tem aqui a parte do descritivo, né, dos resultados, né? Então, se vocês forem prestarem bem atenção, Petra, dá tempo de eu falar só um pouquinho aqui? Se vocês prestarem atenção, ele traz uma questão de descrição aí. 8 juízes participaram da amostra, predominância de mulheres, com média de idade, com doutorado. Então,
traz uma descrição dos sujeitos que, né, da população e da amostra participante dessa pesquisa. Tá bom? E aí, logo depois dessa descrição, aí sim ele vai trazer os resultados, os outros resultados, apontando para aquilo que é importante e mencionando logo depois o elemento visual que é possível você perceber isso. Né? Então você vê aquela descrição, vê aquilo que é importante e quando você olha para o elemento visual, você consegue perceber aquilo que foi apontado dentro daquela parte descritiva do artigo. Né? Então, a gente tem o descritivo, a gente tem uma tabela, a gente tem um quadro exemplificando uma tabela, como é que ela é colocada, e um quadro. Né? Então, veja a questão das barras laterais. Né? Então, a importância de deixar isso muito bem claro, muito bem colocado. Se vocês colocarem, se vocês, bem experiente assim, se vocês colocarem um gráfico de setor, eu já recebi uma cacetada bem grande de uma revista por causa de um gráfico de setor, né? Que uma aluna colocou, mas enfim, deu certo no fim das contas. A gente mudou. Então, de um exemplo quali, né? Então, se a gente for pegar, mais uma vez, a gente tem aí a parte descritiva, né? Do lado aí a gente tem, né, um quadro, uma figura, uma tabela, desculpa, uma tabela, uma figura, e aqui do outro lado a gente tem o descritivo. Foram analisadas as percepções de 80 profissionais de enfermagem acerca da segurança do paciente. Então, ele já começa a caracterizar os sujeitos que participaram daquela pesquisa. Né? Logo abaixo, ele vai trazendo dentro do seu descritivo como que foi feito, como que chegou a esses resultados, por meio de classificação hierárquica descendente, né? E que foram classificados, e ele traz os segmentos de análise e como surgiram essas categorias, tá bom? E aí depois, né, ele vai começar a discutir o que é importante dentro da apresentação dessas categorias e das palavras, no caso aí das palavras que surgiram com mais força dentro do depoimento, né, dentro das falas daquelas pessoas que responderam. E mais abaixo, quando ele coloca o que apareceu com mais força, com mais intensidade, para corroborar com isso, uma das falas que ela traz claramente a compreensão desta categoria. Né? Então, a gente precisa, resumindo, dentro desses resultados, a gente precisa colocar a população, a amostra, a descrição desses sujeitos participantes. O nosso descritivo ele precisa ser sucinto, nós precisamos escolher adequadamente os elementos visuais que vão compor e nós precisamos escrever aquilo que é claro, que é importante dentro dos nossos resultados. Então, a escrita detalhada, todos os dados sinalizados no método precisam ser apresentados após essa análise. Ixi, eu passei aqui, Petra, eu pensei que tinha passado aí, desculpa. Dar preferência aos elementos visuais. Então, dê preferência a esses elementos visuais, porque quando a gente olha, a gente já percebe aquilo ali. Então, porém, utilizados de forma inteligente. Em que momento a gente vai precisar utilizar? Como que a gente vai precisar utilizar? Qual o elemento visual gráfico o importante que possam agrupar, por exemplo, uma maior quantidade de variáveis e que a gente possa enxergar aquilo de forma mais clara? Né? Se a gente tem uma figura que represente uma quantidade de variáveis ou de categorias junto e que aquilo ali fique claro. Então, é aproveitar o elemento gráfico de forma adequada, né, para que a gente consiga apresentar elementos suficientes, né, de forma visual e clara, sem estar utilizando uma descrição muito enfadonha no nosso artigo. Né? E aí, mais uma vez, não é o momento de trazer citações, não é o momento de fazer correlações entre um autor, entre outro autor. Não é o momento de discutir, é o momento de apresentar de forma clara aquilo que sua pesquisa resultou. Ok, Pétala. Ah, peraí. Eu querendo passar aqui, é porque eu estou desincronizado. Eu estou querendo passar de um lado e querendo passar do outro. Sim, então. Chegou aí, pronto. Então aí, o que é que uma revista... Aí é um recortezinho, gente, de algumas coisas que as revistas esperam, né? Porque, lembrando, as revistas vão ser analisadas e não dá para cada um analisar da forma como bem quer. Existem critérios para isso, né? E aí, a gente tem aqui, né, alguns pontos
ou seja, que a revista, né, ela vai esperar daquele seu trabalho. Então, a propriedade na apresentação dos resultados, né, então, os seus resultados, os seus achados, eles, né, eles têm propriedade, eles apontam o que você disse que ia pesquisar, né, eles trazem aquilo ali com clareza, eles refletem o seu objetivo, eles realmente refletem que o método que você aplicou foi de forma correta, tá bom? As tabelas e os gráficos, olha só, como é importante a escolha do seu elemento visual. A tabela e as tabelas e gráficos estão adequados aos critérios da revista e em número suficiente, né? Então, aos critérios da revista, aquilo ali é adequado para a apresentação, tá bom? Os achados, eles correspondem aos objetivos propostos, né? Então, a revista, ela vai olhar esses pontos e saber se os seus resultados, eles apontam necessariamente isso. Ok? Deixa eu passar aqui. Desculpa, Petra, passa aí. Pronto, discussão. Ó. Ok, então, a gente passa agora para discutir um pouquinho, né? Discutir sobre a sessão de discussão, né? Com toda a redundância disto. É uma sessão que está extremamente relacionada, né? Com a sessão resultados, mesmo quando escrita separadamente, né? Mas uma coisa fundamental, já colocando, é que a discussão ela só pode ser escrita depois que os resultados estiverem prontos, né? Porque ela vai ter tudo a ver com esses resultados. Então, o que se espera, né, de uma discussão? O que é uma discussão? Que sessão é essa? A discussão, ela aponta, né, para uma reflexão crítica e fundamentada na literatura, de preferência atual, acerca dos resultados encontrados com a pesquisa, com enfoque nos avanços elucidados. E aí eu vou chamar a atenção para todos esses elementos que eles estão sublinhados, né? Então, talvez é mais fácil eu falar para vocês o que não cabe numa discussão, para vocês compreenderem o que é uma boa discussão, né? A primeira coisa, que é o que a gente sempre quer que não aconteça, é o que a gente chama de discussão fofoca. O que é uma discussão fofoca? Quando você começa a falar que um autor disse uma coisa, outro autor disse outra coisa, e você encontrou uma terceira coisa. E daí, né? Então, se você só começa a apontar o que as pessoas falam e não traz uma reflexão crítica sobre o que isso quer dizer, ou sobre o que isso traz de contribuições, é o que a gente chama de discussão fofoca. É só colocar os autores para fofocar, ao invés de colocar os autores para dialogar, que é o que se espera de uma boa discussão. Então, a reflexão crítica sobre os seus dados é o momento de você fazer quando você está, né, na sessão de discussão. Essa discussão, ela precisa, sim, ser fundamentada na literatura, então é necessário que você esteja, né, a par de tudo que é produzido sobre a temática que você está trabalhando. É muito importante que você busque na literatura pesquisas que tiveram metodologias, né, semelhantes à sua, que foram feitas em outras realidades, para que você possa colocar esses dados, né, em forma de discussão, né? Por vezes, a gente sempre vai buscar aqueles autores, né, que trouxeram resultados semelhantes, mas, por vezes, é mais interessante quando você aponta o divergente e você faz uma reflexão sobre o porquê isso pode ter sido divergente entre essas realidades, certo? Obviamente que a gente tem que ter muito cuidado também com a literatura, para que a gente não coloque autores que têm visões muito divergentes dentro de um mesmo parágrafo, como se eles falassem a mesma coisa. Então, estar a par da literatura, com bons fichamentos acerca da sua temática, é fundamental para a escrita de uma boa discussão, certo? A atualidade dessa discussão é uma coisa sempre buscada pelas revistas científicas, né? É uma atualidade que ela é relativa, é importante que você esteja a par das normas da revista, porque, em geral, ele coloca lá, né? De praxe, se coloca que os últimos 5 anos é sempre considerada a literatura mais atual. Mas, sim, já existem referências, já existem artigos que pedem referências dos últimos 3 anos, certo? Então, vai depender da revista. Em geral, hoje, o que as revistas elas estão colocando é uma porcentagem de referências que você tem colocado dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos, com a abertura. Isso é muito importante que seja flexibilizado, que a gente não ingesse isso,
mas com a abertura para a citação dos autores clássicos, que esses eles nunca vão deixar de ser citados, mesmo sendo antigos, certo? Então, falando do nosso grupo de pesquisa, por exemplo, a gente trabalha com qualidade. É impossível eu escrever um artigo de qualidade e não citar Dona Bíblia. E Dona Bíblia, os textos dele são de 1980, certo? Mas eu justifico que eu estou citando esse texto antigo porque são clássicos, certo? Que eles nunca vão ser esquecidos, nunca vão deixar de ser citados, né? A não ser que a gente tenha uma mudança aí de paradigma, enfim. Então, essa atualidade, ela é relativa, tá certo? Não engessem para não citar os clássicos. Os clássicos, eles podem e devem ser citados. Acerca dos resultados encontrados com a pesquisa, aí a gente chega num aspecto fundamental. Vamos lá, né? A gente está falando de um artigo que ele é único. A gente está dividindo as discussões em sessões, mas que ele precisa estar coeso entre si. O professor Theo, ele acabou de falar que o resultado, ele tem que estar 100% coeso com o que você disse que ia apresentar no método. Então, no método, quando eu falo o que eu analisei, eu digo que eu analisei essas variáveis. Essas variáveis precisam estar descritas no resultado. Eu descrevi todas aquelas variáveis na mesma ordem de preferência que eu citei no método, lá nos meus resultados. Agora eu cheguei na seção discussão. O que eu vou colocar na seção discussão? A discussão de cada um dos dados que eu apresentei nos meus resultados. Nada que foi apresentado, né, no resultado pode ser esquecido, né? Eu preciso discutir todas as variáveis, certo? O que não significa discutir tudo, né? Eu não vou discutir todas as idades. Eu vou discutir a que predominou, né? Eu não vou discutir todas as profissões. Eu vou discutir as que predominaram. Então, a discussão, ela se baseia nas predominâncias, naquilo que foi mais citado, que prevaleceu, né? Então, a discussão é o momento de você enfocar sobretudo, e aí é a venda do peixe da sua pesquisa, naquilo que você avançou, naquele resultado, né, que traz a principal elemento do seu artigo. Então, você precisa discutir todos os resultados, o que predominou de todos aqueles resultados, mas gaste mais tempo. Aí está a questão, né? Não sei se vocês já notaram, né, a gente citou isso no último encontro e eu vou falar de novo. A escrita de um artigo tem muito a ver com publicidade. Você tem que saber publicizar os seus resultados, né? E quando você está publicizando os seus resultados, você vai dar uma maior ênfase naquele resultado que foi mais importante, mais interessante, que você encontrou de diferente, que é um avanço que a literatura até agora não tinha apontado, ou que é divergente das literaturas que até então tinham sido apontadas sobre o tema, né? Aquilo que você identificou como o ponto mais relevante. Então, obviamente que você vai dar um pouquinho mais de ênfase e mais de discussão, né, naquilo que foi o mais interessante, certo? Sem deixar de esquecer dos outros, tá? E aí, só comentando com vocês, uma das principais coisas de equívocos que a gente encontra quando a gente está analisando alguns artigos é as pessoas esquecerem de discutir a caracterização dos sujeitos, certo? Então, coloca só lá no resultado e não discute. Se você não for discutir, gente, a dica é tira dos resultados, certo? Não tenho espaço para discutir todos esses resultados, tira dos resultados. Tudo que você colocou nos resultados precisa estar na discussão, certo? Então, não recorram nesse erro de esquecer de discutir alguma coisa por falta de espaço. E daí advém uma outra dica fundamental, né, para além da publicização, né, criativa dos seus dados. Uma outra dica fundamental também é a gente gerenciar bem os nossos números de página, né? Se eu gastei muita página com a minha introdução, por exemplo, como a gente discutiu na semana passada, que a introdução ela tem que ser super breve, aí você vai sentir falta de páginas na sua discussão, que é onde você precisa mais ter, né, espaço para que você faça essas discussões, tá? Então, gerencie as suas páginas de forma inteligente, porque o artigo, sim, ele traz uma limitação de páginas. Então, enfoque naquelas seções que são mais importantes, e a discussão é uma delas, quando você vai apresentar os avanços da sua pesquisa.
Aqui tem dois exemplos, né? A gente fez questão de trazer um exemplo quantitativo de um artigo em que a discussão foi escrita separadamente dos resultados, certo? E um artigo qualitativo em que resultados e discussão são um tópico único. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que pode parecer uma piada, mas por vezes é real, né? Imagina aquele TCC que a gente orientou, que inicialmente a gente escreveu resultados de discussão separado, né? Eu escrevi os resultados e escrevi a discussão. E aí, depois da banca, a gente escolhe mandar para uma revista, e a revista pede que resultados e discussão sejam escritos junto. E aí a gente pede para o aluno, junte resultados e discussão, e aí ele tira o título discussão, tira os espaços que separavam um da outra e juntei, né? Deixei todos os resultados e embaixo toda a discussão. Isso não é escrever resultados e discussão juntos, certo, gente? Só para deixar bem claro. Porque vai lá, vai que é a sua dúvida, né? Quando a gente fala em escrever resultados e discussão juntos, a gente fala em uma apresentação concomitante do resultado e da discussão desse resultado micro, certo? Então, percebam nesse exemplo que está aí no slide para vocês, que ele apresenta a categoria 1, a classe 1, discute a classe 1. Depois disso daí, ele apresentou a classe 2, discutiu a classe 2. Então, a discussão, quando a gente escreve junto, ela está permeada dentro do texto, certo? Então, que na pesquisa qualitativa isso faz muito mais sentido, né? Porque a gente já vai confundindo o resultado com a discussão, fazendo uma análise daqueles resultados apresentados, tá certo? Então, só fica a dica aí para vocês que a escrita conjunta é uma escrita permeada, tá certo? Enquanto ali no exemplo quantitativo, eu não tenho nenhum resultado, mas eu chamo a atenção para os meus resultados, tá certo? Porque, por vezes, é outro erro que a gente incorre também, quando a gente vai ler uma discussão que só tem autor citado. Cito autor, cito autor, cito autor, e em nenhum momento eu chamo o que aquilo tem a ver com os resultados que eu acabei de apresentar. Então, é importante a gente estar permeando essa discussão de autores, chamando a atenção para os resultados principais, tá certo? Não é uma repetição, como o professor Theo falou, mas é uma chamada de atenção para aquilo que está sendo discutido, certo? Então, a predominância do sexo feminino na amostra pode ser explicada por essa predominância do sexo feminino, ela é importante que seja colocada, ao invés de simplesmente eu falar que na enfermagem tem mais mulher, né? Então, se eu coloco aquela informação solta, aquilo fica sem nenhuma relação com os dados da minha pesquisa, tá bom? Então, não é só colocar citações soltas, eu preciso fazer um texto coeso, em que essa coesão seja permeada pelos avanços trazidos pela minha pesquisa sobre o que predominou nos meus resultados. Então, as dicas de escrita, né, sintetizando, é que todos os resultados apresentados precisam ser discutidos, e quando a gente fala isso, a gente fala na discussão das predominâncias e naquilo que foi interessante desses resultados. Focar nas predominâncias, nos principais e mais interessantes achados, né? Então, apesar de todos precisarem ser discutidos, você vai gastar um pouquinho mais de parágrafos, ou gastar um pouquinho mais de reflexão com aquilo que foi avanço, né, com aquilo que foi novo, que foi interessante. Fazer diálogo com a literatura, com reflexões críticas sobre os achados e enfoque nos avanços e contribuições potenciais, certo? Não me interessa, enquanto leitor, saber se as pessoas concordam ou discordam de você. O que me interessa é saber o porquê isso aconteceu. O que tem de interessante nessa realidade que é similar ou diferente, certo, da outra realidade. E a gente deixou aí só uma observação, né, porque na próxima semana a gente vai falar de conclusão, considerações finais, e em geral a gente coloca o elemento limitações na conclusão. Mas tem algumas revistas que elas estão pedindo, né, para que o elemento limitações da pesquisa seja incluído na seção discussão, tá certo? A gente deixou só para vocês lembrarem, apesar de que eu não vou explicar hoje o que é o elemento limitações, a gente vai falar sobre isso na próxima semana, tá certo? Mas só para não deixar de lembrar para vocês que a discussão ela pode ter esse elemento a mais. Tem algumas revistas, por exemplo, que estão pedindo até para na discussão colocar um tópico chamado implicações para a prática.
Então, como a gente falou já lá desde o início, isso vai depender muito das normas da revista, mas, no geral, o que se espera de uma discussão é essa questão dos achados sendo, né, dialogados com a literatura, tá? E aí, finalizando lá com o recortezinho, né, de um exemplo de formulário de parecer de revista, para vocês verem o que a revista analisa, né, da discussão dos nossos artigos. Então, basicamente, são duas perguntas com respostas bem complexas, né, mas que dizem tudo. A primeira, a argumentação apresenta consistência, né? Então, os dados, eles estão interpretados em função da literatura ou são achismos, né? Então, essa questão da consistência da discussão com base em uma literatura pertinente, que é outra coisa que a gente vai avaliar conjuntamente com as referências, por exemplo, a atualidade, né, se são referências científicas ou se está tendo referência de muito site, sem ser de artigo, né? Então, tudo isso é análise da consistência desses autores citados na nossa discussão. E o outro é se os resultados são discutidos e pertinentemente confrontados com a literatura, certo? Então, pode parecer que são só duas perguntinhas, mas são as perguntinhas, né? Então, para quem está analisando o artigo, dizer que é adequado, inadequado ou em parte, né, exige uma análise profunda e, sobretudo, uma aproximação muito grande com a temática, né? Porque aqui a discussão ela não é metodológica, é a gente saber se aquela temática está sendo adequadamente abordada, com o aprofundamento necessário, se os autores-chave sobre aquela temática estão citados, né? Então, se eu estou trabalhando um tema e não cito o autor-chave daquele tema, isso vai me trazer um olhar um pouquinho torto para essa discussão, né? Então, são dois aspectos fundamentais, consistência e pertinência, né? É o que se espera da nossa discussão. E aí, vamos agora, então, para a parte mais importante, né, da nossa reunião, que é a gente dialogar. Algum dos professores gostaria de inicialmente colocar algo? Pronto, Kisna, vai iniciando enquanto o pessoal começa a se inscrever. Podem se inscrever lá pelo chat. Pronto. Boa tarde a todos. Quero parabenizar, né, professor Theo, professora Petra, pela apresentação sucinta e que abordou os principais aspectos, de fato, né, dessas duas sessões, resultados e discussão. E, na verdade, eu vim trazer experiências, né, como avaliadora de revistas e como também orientadora de trabalhos. Então, por vezes, até o professor Theo falou muito bem isso, a professora Petra também reforçou, quando a gente cita, por exemplo, o que aconteceu algumas vezes já comigo, talvez com o pessoal também que avalia, os autores dizem que utilizaram um instrumento contendo a caracterização, né, dos participantes, os questionamentos tais, detalha bem direitinho o instrumento, né? Então, eu já imagino que eles vão trazer resultados referentes à caracterização, as perguntas, e aí vai, né? Então, chego lá no resultado, como a professora Petra falou, caracterização não tem. Então, eles não discutiram os resultados. Então, a gente precisa estar bem antenado, né, de fato, com questão de pesquisa e o método. Tanto quando eu estou orientando meus alunos, eles finalizam resultados. Aí eu pergunto, vocês viram se realmente responde ao objetivo? Aí, sim, professora. E está coerente com o método? Sim, professora. Então, tranquilo. E aí, só destacar também essa importância da gente discutir, né, os resultados, são todos os resultados, mas aquelas informações mais pertinentes, digamos assim, como a professora Petra falou. Os alunos têm uma inquietação imensa, né, quando, por exemplo, os resultados, né, estão lá dispostos numa tabela imensa, aí eles pensam que é para discutir item por item, não é isso. Eu vou ver o que é mais pertinente. E uma outra questão que eu acho que foi uma pergunta que fizeram aí, e se a resposta, digamos, for um dado negativo, digamos assim,
É importante discutir? A depender da situação, é importante. Por exemplo, a minha tese, eu avaliei os prontuários, né, a comunicação escrita de uma equipe multidisciplinar. E eu percebi, como dado, digamos, negativo, a ausência de assinatura. E isso é um dado que eu preciso discutir, porque a gente sabe que tem toda uma questão de limitação, que pode limitar o cuidado, questões éticas, questões legais. Então, a gente vai avaliando, de fato, o que é pertinente. E quando Pétala falou dessa questão da discussão, né, confrontamento da literatura, é muito importante também a gente pensar, não apenas apresentar literatura nacional, traz literatura internacional também. Quando a gente vê que os autores trazem essas informações, a gente tem a sensação que eles, de fato, fizeram uma busca mais ampliada, né? Então, está tudo coerente, uma discussão realmente bem qualificada, bem ampla, né? Então, sempre buscar também referências internacionais e não esquecendo, evidentemente, da atualidade, né? Eu não posso, por exemplo, eu discutir uma questão de comunicação, usar uma referência de 1985. Tudo mudou, né? Então, assim, a gente tem que ficar ponderando essas questões. Pronto, no mais, é só essas inquietações, né, essas ênfases, na verdade, que os professores já fizeram, ok? Ok. Só antes de eu passar para as próximas inscrições, falar para vocês que a gente já teve a participação aqui do professor Theo Duarte e da professora Kisna Alves, que também são pesquisadores do Kaizen e que se esqueceram de se apresentar, né, para as pessoas novas, mas só para a gente ir situando. Antes de passar também, aí de fato eu queria comentar, como o Kisna fez a pergunta que tem aqui no chat da Manuele, né? Pode-se discutir também o que foi menos citado, porém era mais esperado. Então, essa questão da limitação, ela também precisa ser discutida, né? Quando eu falo das predominâncias, não esqueçam também daquele dado que era, né, tão importante, que o fato dele, né, ter sido... Cris, muta só um pouquinho, já já a gente desmuta, só porque tá... Um exemplo, por exemplo, né, na questão quando a gente está fazendo uma revisão de literatura e a gente teve pouquíssima literatura de um determinado país, né, e esperava-se, por exemplo, do Brasil, enfim. Então, nesse caso, essa limitação da produção que demonstra uma falta de investimento em alguma coisa, ela também precisaria ser discutida, certo? Então, o mais ou o menos, ele é menos importante do que a pertinência daquele resultado, tá certo? Então, a gente precisa fazer essa análise mais qualitativa mesmo daquele dado, né? Do que propriamente dito do quanto ele apareceu, tá certo? Talvez eu tenha me expressado mal nesse caso. Mas a limitação da literatura, uma limitação de algum resultado, também precisa ser discutido e enfatizado se ele for muito pertinente para o tema. Certo? Pronto, Cris, pode falar. Não está conseguindo liberar? Foi. Pronto. Todos me ouvem? Boa tarde, gente. Eu sou a professora Cris. Participo do grupo Kaizen e sou professora da Escola de Saúde também. Bom, eu só anotei aqui alguns pontos que as meninas estavam colocando, que quando a gente está fazendo os resultados, como já foi colocado pelos professores, que a gente deve retirar os aspectos principais do nosso texto, né? Do resultado do nosso estudo. E, a partir disso, já ir fazendo alguns fichamentos de textos que você procura na literatura que discutem aquele dado. E esse fichamento já vai ficar bem mais fácil para você trabalhar a sua discussão. Outra coisa é que os conceitos chaves, algumas vezes, eles são discutidos por autores clássicos, como o Pétala colocou, e existem alguns conceitos principais que são discutidos por esses autores clássicos. E, a partir daí, a gente também retoma ele nas discussões. E eu fiz aqui tipo um esquema que eu acredito que a discussão ela é tipo um ciclo. Você retoma os seus resultados, discute com a literatura e reflete em cima disso.
né? Fazendo isso, você deixa redondinha a sua discussão e acaba retomando todos os dados que foram apresentados na sua pesquisa, né, no seu trabalho. Era isso. Ótimo. Lanúzia, e depois de Lanúzia, Raíssa já pode desmutar também. Oi, me escutam? Acabei de fazer sumir a tela de todo mundo. Bom, boa tarde, eu sou Lanúzia, também professora da Escola de Saúde, e 2 tópicos eu queria citar brevemente acerca dos resultados e da discussão conforme já foi abordado. Os alunos sempre me perguntam, né, o que são os autores clássicos? A gente fala, busquem referências novas para discutir, exceto se for uma literatura clássica. E como saber qual é a literatura clássica? A partir da imersão no tema. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se debruça sobre uma temática, a gente vai identificando que autor é sempre citado. As meninas citaram que Dona Bedian é uma literatura clássica para qualidade, de serviços, para avaliação, em serviços de saúde. Eu pesquiso saúde mental, então é impossível discutir saúde mental sem discutir Foucault. Se você vai trabalhar saúde prisional, também não é possível discutir sem discutir Foucault. E a gente só consegue identificar isso à proporção que vai imergindo, lendo sobre o tema. E outra questão, que foi até o professor Theo que falou, acerca da caracterização dos sujeitos, por vezes, em pesquisa qualitativa, são poucos sujeitos, né? A pesquisa qualitativa não exige representatividade amostral, numérica da amostra, mas pertinência e suficiência. Então, às vezes são 5 sujeitos, 7 sujeitos, mas ainda assim é importante caracterizá-los. E até uma dica que Pétala me deu, e agora eu lembrei para falar, é que quando for apresentar a caracterização dos sujeitos, sendo poucos sujeitos, é importante colocar o desvio padrão. Por exemplo, a idade média era 25 anos, mas o desvio padrão era de 20 a 60, não sei nem se é possível esse cálculo. Mas aí dá uma robustez maior à caracterização desses sujeitos. Eu nem estou vendo vocês estão me ouvindo? Mas, enfim, era só Sim, isso. escutamos. Só aproveitar antes de passar a palavra para a Raíssa, para de fato desmistificar, gente. A gente fez questão, não sei se vocês perceberam, de quando a gente colocou o exemplo lá no slide do resultado de uma pesquisa qualitativa. Eu não sei se vocês viram, mas tinha uma tabela, né? Então, não é porque é uma pesquisa qualitativa que eu não posso falar em porcentagem, em média, em desvio padrão, tá certo? Não é porque é qualitativo que não tem que ter número, ok? Então, são coisas distintas. A gente ainda não chegou a discutir o método, né? Essa questão das abordagens nas reuniões do Kaizen, pode até ser um tema de uma próxima discussão. Mas caracterizar os sujeitos na pesquisa qualitativa é importantíssimo, né? Como é que eu vou compreender esses resultados se eu não sei de qual cenário eles partiram, ok? Então, é muito importante que a caracterização do sujeito, em termos de idade, das variáveis que sejam pertinentes para o seu estudo, eles sejam, sim, apresentados, mesmo a pesquisa sendo qualitativa, certo? Então, esses mitos, esses preconceitos em termos de número só no quanto, fala só no qual, e isso a gente tem avançado, né? E não é bem assim. Raíssa. Ok. Escutam? Uhum. Escutam? Boa tarde, gente. Professora Raíssa, também faço parte do grupo Kaizen, não como pesquisadora ainda, como membro, e também sou professora da Escola de Saúde, e no momento estou afastada por meu processo de doutorado. E aí eu queria, além de parabenizar os professores Theo e Pétala pela exposição de hoje, trazer uma discussão também que vai um pouco com a parte do que Lanúzia aborda, e lembrando sempre que quando a gente às vezes vai ler um trabalho, especialmente antes dele se transformar num artigo, ou até já sendo como um TCC, em formato de artigo, por vezes a gente vê que a pessoa começa com um fôlego tão grande na introdução, aí pega o método, vem com um fôlego daquele, aí vai para a coleta de dados, se for de revisão ou do que for.
Aí a gente vai lendo, quando chega na discussão, aí o fôlego acaba, e parece que a pessoa, a parte que é para ser o coração, que é onde você vai trazer, onde seu estudo avança, ele peca, né? Ele peca e, por vezes, a gente precisa finalizar o TCC e depois trabalhar essa discussão melhor para ele poder ser aceito em uma revista. Por vezes, é a parte que precisa de melhor ajustes ao concluir um trabalho científico, especialmente no formato de artigo. Isso era uma questão que eu ia fazer, e assim, evitar gastar o gás lá na introdução, deixar talvez a introdução, como a dica que foi dada na reunião anterior, deixar um pouco essa introdução para depois, para evitar que perca o fôlego, tá? E assim, não só perder o fôlego, como também deixar redundante o que você precisaria trazer na sua discussão. E a outra questão é que, por vezes, já aconteceu comigo, com situações de alunos, né, e a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Quando você vai discutir os seus resultados, preferencialmente, traga os autores clássicos. E, gente, preciso ir buscar os autores clássicos na fonte. Eu não devo estar fazendo citação de citação na minha discussão o tempo todo. Óbvio que se é um documento que estava lá na Biblioteca de Alexandria, que ela foi queimada, eu não consigo recuperar, mas Pétala citou esse documento, eu vou fazer o uso do APOD, né? Mas se eu tenho como pegar, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho material do Ministério da Saúde disponível, eu tenho material de Dona Bedian disponível, por que eu não vou direto na fonte? Aí, no lugar de citar a fonte primária, eu vou citar uma pessoa que já citou aquele documento. Isso é muito sério. Às vezes, o estudante, por imaturidade, na hora de estar escrevendo o seu TCC, ele copia e cola ipsis literis de um trabalho. Então, você pega um artigo, que em um artigo X, que você usou como base mesmo para fazer essa imersão na literatura e tal, aí este artigo já fazia uma citação de uma citação. Aí você copia e cola aquela citação da citação e bota no teu texto. Gente, não façam isso, porque isso pira a cabeça de quem está lendo, porque a gente não sabe se você está fazendo uma citação de citação ou se já foi outra pessoa, e por vezes, quando a gente hoje usa os programas de plágio, e mesmo que não use o programa de plágio, usa um Google. Se você dá um Google, aí você vê, poxa, isso aqui foi tirado de um artigo tal. E aí, às vezes, a gente chega para o aluno, gente, mas isso aqui está no artigo tal, e esse artigo aparece nas referências do aluno. Então, é como se fosse, assim, uma incoerência, ou talvez não tenha prestado atenção na disciplina de metodologia, como fazer citação, como referenciar, mas isso são cuidados que a gente precisa ter, porque hoje, com toda a discussão de plágio que existe, a gente precisa estar de olho nessas discussões. Então, era só essa contribuição. Muito importante, né? O plágio é uma discussão que a gente nunca pode deixar de ter, sobretudo hoje em dia do autoplágio, né? Entre os nossos próprios artigos e produções. E plágio é hoje uma das únicas coisas que gera exoneração de serviço público, jubilamento de programa de pós-graduação, né? Então, são coisas que a gente precisa estar muito atento, né? Até para prevenir que isso possa acontecer. Eu vi que tem algumas perguntinhas, o Theo estava acompanhando, né, lá no chat. Eu vi que a da Rayane, ele já respondeu lá, mas eu vou ler, que eu não sei se está todo mundo acompanhando o chat, e para deixar registrado no vídeo também, né, da gravação. A Rayane perguntou, resultados de discussão junto ou separado, depende do método seguido, ou é só uma questão de revista para revista? E aí o professor Theo já respondeu. É a revista, certo? É norma da revista, se aceita junto, se aceita separado, mas, em geral, ele só vai aceitar junto se a sua pesquisa é qualitativa, tá certo? Em geral, gente, eu não conheço de longe as revistas que existem, pode existir uma, né, bem crazy lá no mundo, que diz que tem que escrever de quantitativo junto, enfim, vai discutir com ela não, né? Se ela pede, a gente faz. Aí a gente tem uma segunda pergunta da Débora, que eu não entendi muito bem, Débora. Eu vou pedir para você explicar. Se mostrarmos um resultado negativo, sendo contrário aos questionamentos, e até mesmo ao título, não será contraditório? Débora, libera aí seu microfone e explica para a gente. Oi, sim, professora. Por exemplo,
exemplo, de acordo com o meu título, né, com o meu trabalho, eu quero expressar resultados positivos sobre um determinado tema. Um exemplo, a qualidade do serviço público. Um exemplo, né, eu quero falar sobre a qualidade, o trabalho dos profissionais da saúde. Mas, de repente, na minha pesquisa, eu vi que essa qualidade não se mostrou em qualidade, né? Foram resultados negativos. Então, a minha abordagem, a minha ideia era falar sobre os pontos positivos, sendo que na minha pesquisa os resultados foram negativos. Aí, nesse caso, será que eu mostro efetivamente os resultados? Como é que eu faço? Para não ser contraditória. É isso. Pronto, vamos lá. Não há dúvidas, Débora, que a primeira coisa é não esperar o que encontrar, tá certo? Então, na nossa pesquisa, a gente deve sempre fazer questionamentos abertos para a gente não influenciar os resultados e, sobretudo, a análise. Isso é um processo de aprendizado, certo? Tem até um tema que a gente sugeriu e que no futuro a gente espera trabalhar com vocês, que são dicas de como elaborar, por exemplo, perguntas para uma entrevista, um roteiro, um questionário, que isso daí, por vezes, é uma dificuldade imensa e, por vezes, a gente faz a pergunta influenciando a resposta e isso vai comprometer todo o seu processo de rigor metodológico, enfim. Então, a primeira coisa esqueça um pouquinho o que eu vou esperar, certo? Enquanto pesquisadores, a gente nunca pode esperar a resposta, tá certo? O que a gente faz são perguntas de investigação abertas que deem conta de um processo de investigação em que você vai retratar pura e simplesmente a realidade encontrada. Se a realidade encontrada mostra não conformidades, você, enquanto pesquisador eticamente responsável por esse processo metodológico, precisa descrever essas não conformidades, certo? E aí o seu título seria não conformidades no serviço público. Você teria que adequar o seu título para essa visão do que você está chamando de negativo, mas que não é negativo, é uma realidade retratada dentro de um processo metodológico, tá certo? Eu não sei se ficou claro, Entendi. Aí, então, no caso, ao final, assim, quando a gente já tem esses resultados, né, toda a discussão adequadamente, aí eu posso, sim, mudar o título, não seria errado? Poderíamos mudar o título? Ou readequar, no caso, né? O título é a última coisa. Não sei se você notou, a gente ainda não discutiu ele, né? A gente começou lá para a introdução, pelo método. De fato, ele é a última coisa e ele tem que, na verdade, ter total relação com a sua questão de pesquisa. Daí a importância de uma questão de pesquisa que não seja influenciada, direcionada, né? Que ela seja geral, tá certo? Então, por exemplo, se você fosse analisar a qualidade de serviço público, de início, eu já lhe falaria para não usar esse conceito, né? Porque a gente não consegue analisar a qualidade de algo, a qualidade é muito complexo. O máximo que a gente consegue é identificar não conformidades, certo? Mas isso é uma discussão temática que depois a gente poderia fazer, né? Nesse sentido. Mas o título, de fato, Débora, não se angustie, porque ele é o último elemento que a gente faz e a gente vai escolher aquele que seja mais adequado, certo? Mas o lado positivo ou negativo, encontrar um resultado que ele não traz predominância, deveriam existir, isso não cabe a gente, né? Isso é um processo de uma pesquisa super normal e que, na verdade, cabe a gente não Pétala, você caiu, querida. A gente não consegue ouvir, Pétala. Sério? Pronto. Continua. Você estava parando na parte que não nos cabe. Mas agora me ouvem normalmente? Sim, ouve e vejo. Sim. Pronto. Não nos cabe, na verdade, julgar, então, né? O que nos cabe é retratar a realidade encontrada e, muito importante, não mascarar ela no resultado, deixar ela ali escondidinha. É negativo, fica escondidinho? Não, vamos discutir, né? Vamos discutir principalmente como melhorar.
Se é em termos de realidade, apontar mecanismos de melhoria, como melhorar avanços. Não sei se algum outro docente gostaria de melhorar essa abordagem que eu fiz. Eu gostaria, na verdade, de complementar, né? Lembrando qual é a importância de quando a gente produz um trabalho e socializa no meio científico, para quê? Para que eu faço isso, né? Então, eu busco melhorias para algum aspecto, para a saúde, para o ensino. Então, quando eu tenho, né, infelizmente, a minha hipótese foi algo que não foi concretizado, né? Então, você não conseguiu identificar a qualidade na assistência, né? Na verdade, foi algo negativo, não tem qualidade na assistência. Mas eu preciso apresentar à sociedade essa informação para a gente tentar melhorar, né, essa questão, melhorar o que é necessário para a gente melhorar a qualidade da assistência. Então, resultados negativos também vão possibilitar novos estudos e, consequentemente, melhorias, né, em diversos outros aspectos. Então, só para enfatizar também essa questão, negativo nem sempre é negativo, ele pode gerar coisas positivas também, ok? E isso vai bem de encontro à discussão que a gente vai ter na próxima semana, da importância da gente apontar as nossas limitações também, enquanto pesquisadores, né? Que por vezes as pessoas não colocam no artigo, porque vai ficar feio, eu não consegui entrevistar todo mundo, eu vou dizer que era só aquele povo. Não, gente. É muito importante o leitor que ele esteja ciente de todo o processo, até porque a maioria dos leitores de artigo, ou eles estão interessados no tema, ou eles estão interessados no processo metodológico, né, porque eles querem replicar. E esses que estão interessados no processo metodológico, as limitações para ele é mais importante do que deu certo, né, para ele aprender com esses aspectos também. Théo, você quer falar? Mas acho que tem uma aí. Eu vou tentar ser rápido. E só lembrando, Débora, a gente tem. Você pode ter uma hipótese para você pesquisar, ou seja, você imagina que é alguma coisa. Quando aquilo não é, aquilo é um resultado. Aquilo não é ruim ou é bom, aquilo é um resultado. Isso. Exemplo, vamos pegar a nossa realidade que estamos vivendo hoje. Cloroquina. A cloroquina é boa. Aí tu faz a pesquisa. Aí o resultado diz que ela não é boa. Aí vamos pensar aquilo em termos de impacto social. Aquele resultado, mesmo não sendo interessante para quem diz que a cloroquina é boa, ele é importante. Né? Então, uma coisa é hipótese. Né? Hipótese. A outra que a gente tem, não é hipótese, mas é o questionamento. Eu acho que a Rayane colocou aí. E aí você questiona alguma coisa, você já não afirma, você apenas questiona e você quer entender. E aí sim, aí neste caso, aí é que a gente não tem algo que sim ou que não, é que você está procurando, né? E aí o seu título tem que refletir essas coisas, né? Ou ele reflete o seu objetivo, ou reflete um questionamento, ou reflete a sua hipótese, né? Então, a gente não pode, aí mais uma vez, a gente não pode ser tendencioso a essa questão da pesquisa, né? O pesquisador ele não pode se tendenciar e dizer que é alguma coisa e forçar a realidade. Então, e só para exemplificar, recentemente, uma pesquisa de auditoria que eu fiz com os meninos, né, com as alunas, e a gente esperava, ela qualitativa, a gente esperava que, sei lá, de 40, a gente esperava que 35 respondessem. Né, um exemplo, 35 respondessem. Quantos responderam? 5. 5 responderam. Né? Um exemplo, 5 responderam. Claro, um pouquinho mais a amostra. Não estou lembrado agora de cabeça. 5. E aí eles me perguntaram, a gente vai colocar isso nos resultados? A gente tem que apresentar os resultados como eles aconteceram, né? A gente está falando da pesquisa qualitativa, claro, né? Então, são resultados que precisam ser mostrados, né? Então, lembre-se dessa questão da importância da pesquisa. A importância da pesquisa, que você vai apresentar nos seus resultados, não é confirmar algo que você estava certo, não. É apresentar um resultado de um trabalho que foi feito, né? Então, era isso. Só antes de passar, vocês estão me escutando? Porque por um momento todo mundo ficou congelado na minha tela, mas agora todo mundo voltou. Teve uma pergunta. Foi a mesma coisa comigo. Foi? Eu acho que o trânsito hoje de dados está grande. Fernanda fez uma pergunta. Há um limite de quantidade de literatura clássica?
Na verdade, tem algumas revistas, Fernanda, que hoje elas já colocam porcentagens, tá certo? Mas a gente sempre, pelo menos comigo, quando acontece do editor pedir, atualizem as referências. E aí, quando eu justifico que eu não posso atualizar aquelas referências por se tratar de autores clássicos, sempre foi aceito, assim, pelo menos comigo, eles nunca questionam, independente da quantidade, certo? Mas, obviamente, que é o clássico do clássico mesmo, certo? Se for uma literatura que ela é só uma discussão qualquer, sem trazer conceitos chaves, aí a gente sempre procura, na verdade, até quando vai fazer o fichamento, só ler de 5 anos para cá, para não ter nem problemas quanto a isso, certo? Wilma, pode liberar seu microfone, Wilma. Ok, Petra, obrigada. Oi, boa tarde, gente. Parabéns, né, pela maravilhosa apresentação, vocês, Theo e Petra. Eu queria só, na verdade, complementar coisas simples, muito simples, mas muitas vezes passa desapercebido. Quando eu estou falando na questão da descrição das tabelas, não colocar a descrição das tabelas no texto, né? Para não se tornar repetitivo nos resultados, é importante lembrar que, de repente, assim, de forma bem simples, se você tem uma tabela que tem descritos os valores absolutos, tá? Os números absolutos, você não tem que colocar os números absolutos na sua descrição. Você pode colocar, por exemplo, o percentual. Percentual do sexo feminino com relação ao sexo masculino é de tanto, tá, no nosso estudo, na nossa pesquisa. Só para, assim, só para complementar um pouco mais de forma detalhada essa questão de quando o Theo falou da questão da descrição aí nos resultados. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, às vezes, acaba repetindo o que já está na tabela e se torna redundante, tá? Uma outra coisa também que é não esquecer de pôr a fonte. A fonte é importantíssima, mesmo que os dados, tá certo, sejam dados primários, né? Ou dados originais, aqueles da qual você fez a pesquisa, você elaborou o questionário e você adquiriu. Você tem que colocar, se for dados da sua pesquisa, você coloca dados da pesquisa. Se for dados de bancos de dados secundários, você então menciona qual foi, tá certo, a fonte na qual você extraiu aqueles dados. Então, tanto para gráfico quanto para tabela e quadro, é importante você colocar de onde você extraiu, né, tanto a informação quanto o dado. Também está falando a respeito dos gráficos, né? Tem que se ter muito cuidado com os gráficos. Eu puxo muito a orelha dos meus alunos quando eu estou dando a parte de Excel, com relação de como fazer os gráficos, né? Às vezes as pessoas querem fazer uns gráficos muito psicodélicos e não representam nada, fica muito confuso, né? E aí tem que ter muito cuidado, tem que ser claro, objetivo, você tem que mostrar, de fato, o que é que você está querendo representar graficamente. Né? O que é que você está querendo elucidar ali com relação ao seu estudo, com relação à sua pesquisa, né? Então, só para enfatizar mesmo, só para complementar, né, de forma simples, essas outras questões também nos resultados. Pronto, é isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Wilma, pelas suas contribuições, bem pertinentes. Ainda falando um pouquinho dos elementos gráficos, gente, de fato, uma outra coisa, assim, fundamental é com relação às cores, né? Porque a maioria das revistas só aceitam que a gente submeta figuras em preto e branco. Aí você quer usar um gráfico, pode ser o gráfico mais legal, né? Mas em preto e branco a visualização não fica legal, enfim. Então é importante dar uma conferida também, né? Se a revista aceita, né? Os elementos gráficos com cores, antes de você já fazer aquele gráfico super legal, mas que depois não vai ter como colocar, certo? Para cada dado, né, é importante saber qual é o gráfico que melhor representa aquele dado. O mais adequado. Isso, e sempre dá preferência para aqueles gráficos que combinam variáveis, né? Porque aí você já apresenta duas coisas ao mesmo tempo, e aí você poupa também o seu espaço, né? Sim. E aí fica com mais pagininhas para escrever na discussão, né? A gente sempre tem que pensar também nessa questão do número de páginas, já que no artigo, de fato, é um limitador, né? Então, por vezes, as pessoas ficam em dúvida, mas eu apresento de forma textual, descritiva, ou coloco uma tabela? Né? E a gente sempre vai fazer essa análise bem, assim, realista mesmo.
Se for aquele dado que a sua variável só tem duas opções, né? Por exemplo, sexo masculino e feminino. Não tem para que você fazer um gráfico disso, né? Em uma linha você descreve, em um gráfico você ia tomar metade da página. Então, a gente precisa também pensar, né, cuidadosamente nessa questão do gerenciamento das páginas, que acaba sendo um elemento bem importante quando a gente pensa em arquivo. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Ô, Pétala, só uma coisinha bem rápido. Tipo assim, você vai colocar um gráfico de pizza para dizer que 100% dos respondentes falaram tal coisa. Não tem como, mas assim, às vezes a gente pega trabalho assim, não de artigo, já em revista. A gente pega um TCC como uma forma do próprio estudante mostrar que estava fazendo um gráfico, expondo alguma figura, e aí ele desvirtua aquele uso inteligente, né, da figura. Do que a gente vai utilizar, né? Do recurso visual. Perfeito. Eu acho que é essa a dica, né? Fazer essa escolha de forma inteligente mesmo, pensando tanto no gerenciamento de páginas quanto no que é mais atrativo para o leitor, certo? Agora, se for uma variável, gente, por exemplo, a instituição de ensino superior dos estudos que você analisou e tem 20 opções, aí não tem condições de você colocar isso num parágrafo, né? No parágrafo, você vai só destacar o principal. Então, a gente vai fazendo essas escolhas para que fique inteligente entre o gerenciamento do número de páginas e o interessante de apresentação do dado. Certo? Eu acho que a gente poderia resumir assim. É isto? Só antes de a gente finalizar o nosso encontro de hoje, lembrando que na próxima semana a gente vai ter a continuidade, né, dessa discussão, com as sessões conclusão ou considerações finais e resumo. E aí, obrigada, Lanúzia. A gente vai colocar agora no chat para vocês um formulário que a gente gostaria que muito, né, carinhosamente vocês respondessem. É um formulário de avaliação dessas atividades remotas que o nosso grupo de pesquisa está desenvolvendo. Ele é bem curtinho, mas que para a gente é muito importante, né? A gente vai agora para a nossa 10ª discussão online. Então, se vocês puderem, né, depois da reunião aqui que está finalizando, copiem aí logo, ou cliquem em cima, né, já abre a página, responderem, a gente agradece muito, certo? A resposta ela é anônima, voluntária, mas é muito importante para a gente avaliar também, né, como é que vocês estão enxergando, né, essas discussões, podem ficar à vontade, é anônimo, para fazer todas as considerações, ok? Então, eu vou agradecer a participação de todos, provavelmente sim, Rayane, sexta às 9 horas, a gente volta para nossa programação normal. Formulário coloquei no chat. Coloquei. Só para lembrar o povo. Pronto. E aí, a gente volta para as discussões às 9 horas, tá certo? Acompanhem lá o nosso Instagram, qualquer modificação a gente avisa por lá, ok? E aí, vou pedir para todo mundo que puder liberar a câmera, só para a gente fazer aquela foto final da frequência da reunião e nos despedirmos. Quem pode aí mais liberar a câmera? Pronto. O Wilma ainda está sem câmera, né? Elizabeth, pode liberar a câmera. Pétala, o link do formulário vai ficar no Instagram também? A gente vai colocar tanto no Instagram quanto... Meu Deus, quantos bebês! Quanto lá no nosso Google Classroom também. Bia tá dormindo? Tá. Vai levar falta hoje, no caso. Vai. Pela primeira vez. Bom, eu tô entendendo que as outras pessoas não vão liberar, então vamos lá fazer a fotinha oficial, sem problemas. Todo mundo se preparem, sorriam. 1, 2, 3 e... Espera aí que tem duas Zeta. Muita calma nessa hora. Não vai ficar duas Zeta na foto. Volta tudo. 1, 2, 3 e... Deixa eu só ver se deu certo para eu liberar vocês. Eu não sei o que houve, que eu fiquei do exército. Clonou.
Gente, só quem ainda não pegou o link no formulário, pega lá, certo? Antes da gente fechar a reunião. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, muito boa aula.